Sim ou não? De todas as doenças, de todas as pragas que existem na Terra, de todas as doenças, de todas as guerras que existiram na Terra até hoje, todas as batalhas, não matam, não mataram, tanto quanto o pecado tem matado e vai matar. A Bíblia diz que o pecado ele é tão terrível que a morte é silenciosa. A pessoa pensa que está viva, mas ela já morreu. Porque o pecado é como lepra. O pecado da lepra, o pecado e a lepra são semelhantes. Em Mateus, Jesus disse isso. Jesus disse que o pecado e a lepra é semelhante. Por quê? Porque a lepra, ela tira a sensibilidade da ferida ou do ferido. A pessoa tem a ferida, mas ela não sente a ferida. Ela não sente dor no local. Pode sentir em volta, mas no local não sente. Existem relatos de pessoas que, ao andar, elas tropeçam e fica, a metade do dedo fica, e ela não sente a dor. Porque perdeu a sensibilidade. E uma pessoa que está no pecado, ela está como uma pessoa leprosa. A Bíblia chama de leproso. Por quê? Porque ela perdeu a sensibilidade que aquela enfermidade vai trazer para ela prejuízos terríveis. Mas ela não sente que está no pecado. Ninguém que está no pecado sente que está no pecado. Até que o Espírito Santo vem e convença. Até que o Espírito Santo vem e toque. Ele ministra no coração. Isso está errado, isso não pode. Abra mão disso. Resista a isso, você precisa resistir, foge daí. E aí uma pessoa que ainda tem cura, uma pessoa que ainda tem sinais ali, que está vivo e que vai ser vivo, que vai estar vivo, é a pessoa que consegue ouvir a voz do Espírito Santo e ele consegue resistir. Ele consegue fazer força, tirar força de onde não tem e consegue resistir, porque ele sabe da importância da resistência. Porque se ele não resistir, o pecado vai tomando, o pecado vai gangrenando, o pecado vai contaminando até que todo o ser está contaminado. Quem disse isso foi Paulo, cheio do Espírito Santo, no livro de 1 Coríntios 11, quando nós lemos aqui todos os meses na Santa Ceia. Aquele que toma ceia indignamente toma para a própria condenação, porque não discerne o corpo de Cristo. Por isso, muito entre vós estão fracos. É o primeiro sintoma. É a fraqueza para não resistir ao pecado. A pessoa não consegue resistir ao pecado bobo, um pecado pequeno, uma mentira. Uma apontação de dedo, uma calúnia, uma defamação, uma raiva, uma injúria. Ele não consegue um bate-boca que vai, através do bate-boca sai um palavrão, sai uma ofensa. Ele não consegue resistir, porque está fraco. E ele disse, muitos entre vós estão fracos, outros já estão doentes, quer dizer, a lepra já tomou. A lepra já tomou, o lugar já está leproso, já perdeu a sensibilidade, já ficou comum. Isso já não fica feio mais, a pessoa já não se sente mais que está pecando, ela está fazendo isso, isso vira cotidiano, isso vai virando uma coisa normal. Não tem nada a ver. Esse é o problema, não tem nada a ver. Por quê, pastor? Porque a lepra já se estabeleceu. E a Bíblia nos ensina, lá nos livros da lei, no livro de Levítico, a lei acerca do ofício sacerdotal que nunca vai mudar. Jesus disse que o céu e a terra passam, mas a palavra jamais. A lei jamais. Ele diz em Hebreus 13, no verso 7 e 17. Ele fala sobre essa lei lá do Levíticos. A lei do ofício do sacerdote, quando identificasse alguém nessa lepra, para afastar do convívio, tirar do meio,
para que os que estivessem ainda com vida não fosse contaminado, não ficasse no meio para poder também amanhã ou depois já não estar também indo pelo mesmo caminho do leproso, dizendo, não tem nada a ver, fulano faz, eu também vou fazer. Não, ele está leproso, você não pode estar leproso. Você precisa se afastar. Por isso que Paulo vai dizer em Coríntios, afastai daqueles que dizem irmãos, mas são mentirosos. Porque denigra a cruz, são inimigos da cruz. Por quê? Porque alguém pagou por esse pecado, que ele voluntariamente quer de novo. É ingrato. É aquela pessoa que não consegue resistir. É aquela pessoa que sabe que está errado, sabe que aquilo é um pecado, sabe que já foi pago e ele faz a dívida novamente. Arriscando, brincando, negociando a salvação com as trevas. E ele termina dizendo que essas pessoas logo, logo morrem. Está lá no texto. Começa com uma simples fraqueza. Passa para uma doença. E ele diz, mas muitos já morrem. Porque o texto dormir ali é o mesmo texto que Jesus usou lá em João. Ele está dormindo. Mas Lázaro estava morto. Está lá o texto. Ele falou que estava dormindo, mas Lázaro estava morto. Tanto é que 4 dias depois precisou ressuscitar. Mas Jesus disse, está dormindo, porque a palavra dormindo na Bíblia, nesse contexto, é morte. Por isso que Paulo vai dizer também nas suas cartas em Coríntios, que uma igreja lá tinha um grupo de pessoas que estava dormindo o sono da negligência. Sabe o que é isso? Estavam mortos espiritualmente, esperando a morte chegar. A morte definitiva, a morte eterna chegar. Irmãos, o inferno existe. Ele é mais real do que o que você está vendo hoje na vida física. O inferno é tão perigoso e é tão mau, tão terrível, que a Bíblia fala mais do inferno do que do céu. Jesus, no período que ele andou na terra, ele falou mais de 5.000 vezes sobre o inferno, menos do que ele falou do céu. Eu esqueci agora o nome do ex-ministro da Inglaterra, ele disse que o mal da humanidade foi negligenciar a existência do inferno. O mal da Inglaterra. Ele falou, o mal do nosso país foi negligenciar a existência do inferno. Esquecer o que existe o inferno. Por isso estamos hoje do jeito que estamos. E a Inglaterra hoje, ela é praticamente hoje desviada. Todas elas. Praticamente desviadas. 90% de Inglaterra é desviado. E lá era conhecido como berço dos boca de ouro. Os maiores pregadores do evangelho, os maiores evangelistas. Milhares de almas, milhões de almas no mundo inteiro foram ganhos por esses homens que nasceram ali, que partiu dali, da Inglaterra. Sabe que esse é um sinal? Ninguém está seguro, irmãos, se não resistir à lepra. Ela é silenciosa. O desejo e a vontade de fazer é constante. Paulo diz em Gálatas 5,16, há uma luta, uma guerra do espírito contra a carne contra o espírito, para um se opor o outro. Aí você fala, nessa guerra do espírito contra a carne, com certeza o espírito vai ganhar, se ele estiver sendo alimentado. Se estiver sendo alimentado, se ele tiver sido guardado, se ele tiver sido mantido aceso. Porque o texto que eu quero ler aqui fala sobre isso. Precisa ser aceso, ele precisa ser mantido aceso. O princípio de manter o altar aceso não pode acabar nunca. Todos os dias pela manhã o altar era limpo, tirava-se a cinza do sacrifício de ontem, colocava-se a lenha nova e acendia o fogo novo. Todos os dias pela manhã. É a nossa devocional, é antes de qualquer coisa, de pegar celular, de ligar a televisão, de falar com qualquer pessoa na terra. Primeiro precisamos nos comunicar com Ele que está no céu. Não no céu, mas dentro de nós. Antes de qualquer coisa, abrir o olho. Bom dia, Jesus. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Deus. Antes de fazer qualquer coisa, o joelho tem que estar dobrado. Senhor, o dia só está começando.
E eu já sei que o Senhor preparou o melhor para mim, porque a tua palavra diz que o Senhor tem pensamentos bons a meu respeito. Mas existe um monte de inimigos à minha volta querendo ver minha ruína, que eu envergonhe o teu nome, me guarde, me proteja, me dê condições de honrar, glorificar, exaltar o Senhor em todas as minhas ações. Que eu erre menos hoje do que eu errei ontem. É isso que Deus quer ouvir da gente todo dia de manhã. É isso que agrada o coração de Deus. E aí depois você vai ver sua televisão, vai pegar seu celular e você faz o que você quiser, menos pecar. Mas esse é o princípio, acender o altar. A chama tem que estar acesa. Porque aonde tem fogo não chega a lepra. Aonde tem fogo não chega a lepra. Porque a Bíblia diz que não existe dois corpos no mesmo ambiente, assim como a ciência já diz. Em Lucas 11, 4, 7 para frente, Jesus vai dizer que uma mulher cheia de demônio, ela foi liberta. Liberta. A casa, que é o corpo, ficou limpo, varrido, adornado, quer dizer, enfeitado, preparado para receber alguém. Mas a Bíblia diz que se aquela casa permanecer vazia por muito tempo, o que saiu dela antes, que vai andar por lugares áridos, procurando morada, não encontrando, ele diz para si mesmo, voltarei para o lugar de onde eu saí, e encontrando varrida, vazia e adornada, levarei comigo mais 7 pior do que eu, e habitarei nela. Depois da libertação, é preciso buscar ser cheio do Espírito, para não deixar lugar, para não dar legalidade, para não dar lugar, para que o que saiu não volte pior. Ele volta com 7 piores. E o próprio Jesus diz, o estado último dessa casa, dessa pessoa, fica pior do que o primeiro. É por isso, irmão, que a gente consegue enxergar pastores, apóstolos, bispos, cantores, evangelistas, missionários, quando não vigiam, não mantém o fogo aceso, não faz a restituição do altar, não faz a manutenção do altar, não faz a manutenção da vida dele, não fica observando se a lepra está chegando, não resiste, não limpa, não tira, apaga o fogo, a casa fica vazia, e 7 piores volta, assume o lugar, e o estado último é pior. Por isso que a gente consegue perceber, sabe, por que essas pessoas fazem o que fazem depois de saber o que sabe? Porque não é conhecimento, não é entendimento, senão o diabo não viraria diabo. Porque a Bíblia diz que era querubim ungido. Querubim ungido. Ben-Shahar, portador da glória de Deus. A Bíblia diz que ele era o responsável, o guardião. É mole? Era como se a glória de Deus fosse uma capa. Como se Deus fosse um ser vazio, sem a capa. A Bíblia diz que o Lúcifer, ele era o portador, o cara que portava, o cara que guardava a capa da glória de Deus. Quando Deus precisava da glória, falava, Lúcifer, traz para mim. Aí Lúcifer trazia e colocava em Deus. Era mais ou menos, né? Só para você entender o que é ser um portador, o que é ser um guardador. Olha o nível de responsabilidade, olha o nível de confiança. Olha quem era ele. Quer conhecer um pouquinho de Satanás? Ezequiel 28. Ali não está falando do rei Tiro. Ali não está falando do rei Tiro, ali está falando do comportamento do rei Tiro, que estava idêntico ao comportamento de Satanás. E assim como Satanás foi expulso do céu, ele ia ser expulso do país. Olha lá, para você entender um pouquinho quem era Satanás. Como ele foi formado. E você vai perceber que não é conhecimento, não é entendimento, não é posição, não é recurso, não é sabedoria, não é nada. Porque ele era muito, muito, muito mais e se tornou quem se tornou. Por quê, pastor? Primeiro acesso, orgulho, soberba.
Porque esse contexto de orgulho, soberba, altivez, resume-se numa palavra, marad, no hebraico. Marad é uma escada, tem 5 degraus. Tem o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. O quinto acabou. O quinto é o último degrau, morte. Aonde se chama, o nome do quinto degrau na escada do marad é rebelião. Ou rebelde. Porque o original é rebelde. Ele começa no primeiro degrau na autossuficiência. Desculpe, na ingratidão. Ingratidão, autossuficiência, comparações, aí entra, não, peraí. Comparações, ingratidão, autossuficiência, ou autossuficiência e ingratidão, está invertido talvez, aí vem a rebeldia. Isso aí. Comparações, autossuficiência, ingratidão, tem um outro. Soberba e orgulho? Não. Altivez, que é orgulho. Aí vem o marad, que é o rebelde. Essa é a construção de uma pessoa se tornar rebelde. Quando chega nesse texto aqui, ó, acabou. Porque o rebelde, amado, ele é considerado, na Bíblia, no original, a palavra rebelde não é rebelde, a palavra original é Belial. E a palavra Belial, já de cara, no hebraico é filhos de Satanás. Por que eu estou falando isso? Porque Deus mandou. A gente vigiar. Nunca esquecer quem somos. Nós somos filhos de Deus Altíssimo. Somos muito preciosos. Nós fomos comprados não com dinheiro, não com ouro, não com prata. Nós fomos comprados, sabe, com sangue derramado naquela cruz. E não foi um sangue qualquer. Foi o sangue do Filho de Deus. E não foi um sangue derramado porque Ele quis, sabe, que derramasse. Ele se entregou. A Bíblia diz que Ele se entregou. E foi tão difícil para Ele que antes dele se entregar, Ele suava. E o suor foi de sangue. Tamanha angústia. Então, pelo menos o antecedente à cruz, no mínimo a gente deveria, sabe, se esforçar mais, resistir mais, dar-se um pouco mais, valorizar um pouco mais, sabe, amar um pouco mais, glorificar um pouco mais, buscar um pouco mais dele, para a gente se afastar da gente mesmo, sabe, procurar morrer todo dia um pouquinho mais e cada dia mais buscando para ele. Porque não foi fácil o que ele enfrentou naquela cruz por nós. Não foi fácil o que ele enfrentou até chegar à cruz por nós. Não foi fácil o que os apóstolos enfrentaram depois da cruz de Cristo por nós. E alguns aqui, eu tenho certeza, ou quase todos, ou que vão assistir depois, não está sendo fácil para permanecer na presença de Deus. Quem concorda que não é fácil permanecer na presença? Quem aqui já pensou em desistir várias vezes? Foi fácil para você resistir? Não. Você pagou o preço, não pagou? A proposta foi alta, mas você pensou, você botou na balança e falou, não, peraí, não pode ser assim, não vou desistir agora. Vou perseverar mais um pouco. Porque a nossa redenção está chegando em nome de Jesus. Isso vai passar. Fala para o irmão, isso vai passar. Aleluia. E daqui a pouquinho ele vai dizer, venha, benditos do meu Pai, para a morada eterna que está preparada para vocês desde a fundação do mundo, para aqueles que o amam. Eu quero estar lá. Quem mais vai estar? Quem mais? Aleluia. Eu vou ler só rapidinho e passar direto aqui para o pregador da noite, ou a pregadora. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, rapidinho, que eu já perdi tempo aqui. Já peguei o tempo aqui, né, da irmã. Acho que é a irmã, não é? Que vai pregar hoje. Eu não olhei nem no celular, mas eu acho que sim. Deus sabe. Olha só o que diz o texto, 1 Tessalonicenses. Está na Bíblia, pastor? Está sim. Está onde esse capítulo aqui? Onde está esse aqui?
Está entre Gênesis e Apocalipse. Está aí no meio, certinho, aí você vai achar. Facinho, viu aí? Se mesmo assim não achar, acho que aí em cima deve ter o texto. Olha o que diz aqui no verso 1. Irmãos, acerca dos tempos das estações, não necessitais de que vos escreva. Porque vós mesmos sabeis muito bem do que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Paulo está escrevendo à igreja de Tessalônica, uma igreja que tinha 40 e poucos anos de vida depois de que Jesus subiu aos céus. Uma igreja que com menos de 40 anos já estava balançando. E quem era pastor dessa igreja, um deles era o apóstolo Paulo. Uma igreja que tinha 40 anos que o derramamento do Espírito veio naquele lugar e fez um movimento sobrenatural. Uma igreja que muitas dessas pessoas viram Jesus com seus próprios olhos. Já estavam balançados. E Paulo vem exortá-los, dizer o seguinte: olha, eu não tenho muito o que dizer para vocês sobre as estações, sobre o tempo, quanto tempo vai levar. Mas eu quero dizer para vocês que o tempo não importa, importa o que vai acontecer. Ele vai aparecer, ele vai vir. E não vai vir avisando, ó, estou aí, não. Ele vai chegar de repente, como um ladrão chega à noite. E ele diz assim no verso 3, pois que quando disserem haja paz e segurança, ou há paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto para aquela que está grávida. E de modo nenhum, o que diz o texto? De modo nenhum escaparão. Sabe qual o ponto mais perigoso? É quando está tudo bem. Sabe aquela suposição de que está tudo legal? Aquela farsa de que está tudo bem, não está tudo tranquilo, não está tudo bem, está uma maravilha. Isso é um perigo. Porque todos que caíram de cima, ninguém cai de baixo para cima. Todos que caem, irmão, eles estão em alguma posição. E o texto está dizendo, quando disserem para você, há paz, quando eles menos esperar, repentina destruição. E vai pegar de surpresa. Olha como que é forte. Mas vós, irmãos, olha o que diz. Mas vós, irmãos, já não está mais em treva, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Sabe o que ele está dizendo? A treva aqui é falta de conhecimento. Treva é escuridão mental. Treva é falta de claridade mental, falta de esclarecimento. Treva é falta de entendimento dessas coisas. O mundo aí fora está nem aí. O mundo aí fora está nem... Sabe, você fala, Jesus está voltando. Quem conversa com essa viada? Essa história eu já conheço há muitos anos. O inferno não existe, o inferno é aqui mesmo. Quem já ouviu isso? Todos nós. Mas Paulo está dizendo, vocês não estão em trevas. Vocês já receberam o suficiente de entendimento de que um dia ele virá. E não vai ser avisado, vai ser pego de surpresa. E quem estiver na vacilação, de maneira nenhuma vai escapar. Olha o que ele termina dizendo no verso 4, ele diz assim, nós não estamos em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Verso 5, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia, e não somos da noite nem das trevas. Fala para o irmão, nós somos filhos da luz. Fala assim, nós somos filhos da luz, não somos filhos da treva. Mas o que é que domingo o pastor falou? Que tem muitos filhos de Deus se comportando como escravo. Tem muitos filhos que têm direito de filho, dentro da casa do pai, sendo tratado como filho, mas ele reagindo como escravo. Brigando por cabrito ser herdeiro de bezerro cevado. Mas brigando por cabrito. Paulo está dizendo para a igreja, olha, nós não somos das trevas, nós somos da luz, somos filhos da luz. Não somos da noite, nós somos do dia. No verso 6 ele diz, olha o conselho. Então não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos o que, irmãos? Sóbrios. Não pode ficar dormindo mais.
Fica dando ouvido para a internet. É uma arma poderosa para ganhar vida, mas está sendo tão poderosa para destruir vidas. Para levar as pessoas sérias a ficar brincando com o evangelho. Hoje eu compartilhei uma mensagem de um pastor falando desse carinha que está aí brincando com línguas estranhas. Eu não vou nem tentar repetir aqui. Primeiro que eu não sei, e segundo que eu acho um absurdo brincar com língua estranha. A Bíblia diz em Deuteronômio 5 acerca dos 10 mandamentos, e dentro dos 10 mandamentos um é o seguinte: não terei por inocente que tomar meu nome em vão. E não se esqueça que línguas estranhas é a comunicação direta com Deus. Está lá no texto. O apóstolo Paulo repreende a igreja de Coríntios nesse sentido, porque estava virando escândalo dentro da igreja. Todo mundo falando em língua, como se falar em língua fosse uma coisa comum. E Paulo diz, olha só, cada um que fala em língua, mas que haja intérprete. Se não tiver intérprete, fale no máximo 3, sendo que o primeiro que estiver falando, todos os outros se calem. Quando ele terminar de falar, o segundo se levanta e fale. O segundo se levantou, falou, abaixa, o terceiro se levanta e fala. No máximo 3, mas que haja intérprete. Se não tiver, nem os 3 falem. Se quiser falar, fale em casa, consigo mesmo. Porque quem ora em língua, está lá no texto, porque Paulo fala, quem ora em língua, ora para a edificação de si mesmo e ora direto a Deus. É a linguagem direta de Deus. Então não brinca com essas coisas. E nem acha graça em quem brinca. Porque Romanos capítulo 1, verso 32, ele diz, não só são dignos de morte os que tais coisas fazem, mas também aqueles que concordam com o que faz. Aí você olha Romanos 1 não está falando outra coisa a não ser daqueles que debocham de Deus. Daqueles que não honram a Deus e ainda tira as coisas de honra a Deus e faz brincadeira. Está lá no texto, Romanos 1, é só ler. E qual é a consequência? Leia Romanos 1 que você vai ver a consequência. Por que tem muitas famílias que tem homossexual dentro? Por que muitas famílias têm homens desonestos? Literalmente desonestos. Compram e não pagam. Deve todo mundo. Por que dentro de muitas famílias tem homens viciados em drogas e cocaínas e outros mais? Olha lá em Romanos 1. É Novo Testamento. Não precisa ler Isaías 43, nem Isaías 44, que é do Antigo Testamento, que é o mesmo princípio de Romanos 1. O texto já começa dizendo, transformar a honra de Deus em vergonha. Comparar o Deus como répteis, quadrúpedes e como homens. Começaram a servir a Deus como se estivesse servindo uma vaca, estivesse servindo um rato, estivesse servindo um elefante, como muitos países aí, um dragão. Tem países que adoram vaca, tem países que adoram órgão sexual masculino. Na Índia, o Deus é um órgão masculino desse tamanho assim, ó. Ele serve a esse Deus lá. Tem países que adoram rato. No Japão, além do dragão, que é a figura de Satanás, adoram um limão. A China, né? Que é dragão. No Japão é o limão. No Brasil, quantos deuses existem? Quantas Marias existem? Quantos santos existem? E aí Deus fala lá em Romanos 1, no capítulo 1, ele fala, transformaram, trocaram, confundiram a glória de Deus com a glória de homens, quadrúpedes, répteis, trazendo desonra a Deus. E aí ele começa a liberar a sentença. Eu desonrarei a eles e trarei sobre a família. Aí vai falando que vai fazer. A primeira coisa que ele faz, ele fala assim: vou fazer com que eles desonrem eles mesmos nos seus próprios corpos, deitando homem com homem, mulher com mulher, trazendo sobre si a maldição que provocarem em mim. Por isso que quando eu olho uma coisa dessa andando por aí,
uma coisa dessa manifesta, eu falo, alguém na família plantou essa semente, porque está no texto. Deus falou, trarei sobre vós. Aí você vai para Deuteronômio 5, os 10 mandamentos, dentro dos 10 mandamentos, um deles é, perseguirei a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem com as minhas maldições. Não podemos brincar com Deus do amor, porque até amor tem limite. O limite do amor de Deus está em Apocalipse capítulo 20, quando ele sentar no trono para julgar. Leia lá para você ver. Milhões e milhões de pessoas como a areia do mar, vestidos de vestes brancas, passaram pelas águas, passaram pela igreja, receberam a ceia, mas o texto diz, porém, com as suas vestes salpicadas de sangue, foram amarrados por um anjo acorrentados e arrastados para o inferno, junto com Satanás. Leia Apocalipse 20, irmãos. Por isso não dá para ficar brincando. Principalmente se a mente já foi esclarecida. Principalmente se a mente já foi iluminada. Principalmente se ele já nos colocou como filho da luz. Paulo disse, nós somos filhos da luz, não somos filhos da treva. Somos filhos do dia e não da noite. Então vigiemos e aguardemos, porque o dia está chegando e ele vai fazer uma visitação, como um ladrão visita uma casa, e nós devemos estar alertas para não sermos pegos de surpresa, porque a qualquer momento o arrebatamento vai acontecer. Quero saber se eu e você, se nós estamos preparados para esse dia. Porque se não estiver, irmão, dá tempo ainda. Dá tempo. Posso ouvir um amém? Deixa eu melhorar aqui, que está ficando pesado, né? Então eu trazer aqui, ó, deixa eu trazer a sobremesa. Eu servi o mocotó pimentado, baiano. Agora eu vou trazer aqui um docinho de coco, né? Com queijo. Uma goiabada com queijo, sei lá, um chocolate, um brigadeiro. Eu vou trazer algo, quer dizer, eu acho, né? O pior é se o doce for... Qual o doce que não é muito bom? Que eu não sei. Doce de Jiló, sem açúcar. Pode vir em nome de Jesus que eu vou orar. Olha só, irmão. Olha só. A Jesus transformando água em vinho. Ele guardou o melhor para o final. Amém? Estendo suas mãos para cá, vamos orar pela nossa amada irmã. Queria pedir aqui a pastora, ou ao Vitorinho, para colocar aqui. Então você mesmo pode. Liga a mão, vamos orar por ela. Estendo suas mãos. Pai, em nome do Senhor Jesus, está aqui a tua filha, seu Deus, é a portadora dessa noite da sua palavra. Preparei aqui o ambiente, acendi as brasas, meu Deus, soprei. E agora o Senhor, Pai, coloque o sacrifício. Amém. Que o Senhor fale conosco, Deus. Que o Senhor ministre o nosso coração. Continue ministrando, continue falando conosco o que o Senhor tem para cada um de nós. Usa tua filha com autoridade, poder, ousadia. E que o nosso coração, Pai, esteja preparado, esteja como um altar com brasas acesas para receber o que o Senhor tem para entregar. Amém. E que possamos sair daqui, ó Pai, um pouco melhor, um pouco mais, ó Pai, mais perto de Ti, um pouco mais decidido por Ti. Que assim seja. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. A paz, igreja. Amém. Tá muito lindo esse culto hoje. E nós vamos dando continuação aqui. E o tema da minha ministração é perseverança. E perseverar é vencer um dia difícil, vencer as nossas limitações, ajudar o outro a vencer as limitações dele, vencer nossos medos, nossas angústias e enfim, muitos atributos, né? O que é perseverar? É lutar, é ser persistente, é ser resistente, como o pastor falou aqui. E crer que Deus está no controle das nossas vidas. Quando a gente está nessa dificuldade,
nessa luta, quando a gente está ali perseverando, a gente crê que para tudo tem um propósito e nós, como cristãos, cremos que tem um Deus que controla, que nos controla, que controla tudo e todos à nossa volta. E tem muitas coisas que acontecem por permissão de Deus para nos aprimorar ou aprimorar alguém à nossa volta, melhorar a vida de alguém. E o nosso intuito é, como o pastor falou aqui, em nossas orações, a gente pedir a Deus que hoje eu seja melhor do que eu fui ontem, de acordo com a vontade de Deus. E eu vou até começar a pastora falou o versículo aqui de Jesus no Getsemane, né? E estava fazendo parte da minha ministração. Daqui a pouco eu chego lá, mas vamos começar no João 16:33, um versículo muito conhecido e muito importante também, que muito nos conforta nos nossos dias de lutas e momentos de luta, que diz assim: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém. E aqui, Jesus nos mostra que nossa vida não vai ser só de flores, só de rosas. Vamos ter que lutar, vamos ter que perseverar, porque vamos ter aflições, mas que tenhamos bom ânimo e que creiamos de corpo e alma nesse Deus Todo-Poderoso que controla nossas vidas. E é fácil? Não é fácil. A gente chegar nesse nível é muita oração. É o que o pastor falou, é você acordar e a primeira coisa é levar seu pensamento a Deus. Porque é luta de hoje, é de amanhã, e nós temos que perseverar e estar em comunhão, orando, vigiando, porque está escrito aqui na palavra que no mundo tereis aflições, mas que tenhamos bom ânimo. Temos que lutar por esse bom ânimo. Porque Jesus venceu o mundo. Ele teve os momentos dele de fraqueza, mas ele venceu. E aqui em Mateus 5:4, bem-aventurados que choram porque serão consolados. Mais uma mensagem aqui que nós vamos ter aflições, nós vamos chorar. Não é mérito de um ou de outro, é para todos essa mensagem, está na palavra. E lá em Mateus, Mateus 26, 36 a 41, 36 a 41, vou iniciar aqui a leitura. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. Aqui Jesus, que era o Jesus Todo-Poderoso, foi orar. E às vezes a gente quer que a bênção venha, que tudo aconteça, e a gente não quer se dar o trabalho de orar. Porque quando é difícil, quando não é hábito, se torna um trabalho, se torna algo pesado. Ai, vou ter que ir lá orar, a vida está meio difícil hoje. Então, do momento que você consegue atingir esse nível de orar no automático, fica gostoso, fica leve, porque você entrega as suas dores, as suas aflições aos pés da cruz. E muitas das vezes a gente entrega e depois a gente vai lá e pega de volta. A gente deixou lá, acho que eu vou pegar, continuo com aquela aflição, porque não é fácil. Por isso que Jesus deixou essa mensagem de que temos que ter, no mundo tereis aflições, mas temos que ter bom ânimo. Isso eu estou
compartilhando com os irmãos, porque é o que acontece comigo. E eu creio que eu não sou a única que passa por esses momentos de aflições, que tem dificuldade de entregar aos pés da cruz. Aí eu deixo lá e vou lá, pego de novo. Ai, Jesus, mas eu não quero, toma de novo. Aí eu vou lá, pego de novo. Então, é uma luta. A gente precisa de entregar e deixar lá, mas não é fácil. E levando consigo Pedro, dando continuidade ao texto, né? 37. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Jesus está se entristecendo. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Jesus aqui, ele mostra tamanha aflição, tamanha angústia, e ele pede ajuda. E a gente, às vezes, entra num nível de aflição, de angústia, não busca ajuda, não busca uma oração, não compartilha. Quem somos nós na fila do pão? Se até Jesus foi pedir apoio, fica aqui, vigiai comigo, orai comigo. E nós nos achamos, não, eu vou resolver isso sozinha. Sozinha. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nenhuma hora pudesse vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, nós passamos pelas nossas lutas, pelas nossas aflições. Não somos só nós. Se está na palavra, é porque é algo comum, eu considero comum na vida das pessoas, na vida do pastor, na vida. Imagine um pastor assim muito renovado, ele passa por essas questões aqui também, porque a luta é para todos, as aflições são para todos. A diferença é como cada um de nós vai lidar com ela, com essas aflições, com essas lutas. Então vigiai e orai. Aqui ele pede ajuda a Pedro para estar com ele. Pedro, carne é fraca. E Jesus deixa essa orientação para nós que temos que estar em constante vigilância, em oração, para que tenhamos força, que foi o que o pastor falou aqui. Como que a gente consegue isso? Cuidando, como que a gente consegue o Espírito Santo conosco? Alimentando ele através da palavra. E esses textos aqui do Novo Testamento, que eu li, eles foram um início, porque eu quero chegar nos Salmos 42. Esse Salmos 42, há um bom tempo, tem sido tocado no meu coração e me leva a fazer algumas reflexões, porque, como eu falei, às vezes a gente entrega as nossas lutas, as nossas aflições aos pés da cruz. Entrega para Jesus, mas a gente vai lá e pega de volta. E fica com aquela luta, com aquele sofrimento. E é algo que a gente tem que vigiar e orar sem descanso. Tá o tempo todo com o nosso pensamento levado a Deus, porque a nossa vida vai ficar mais leve. Nós vamos ter mais prudência para resolver as questões do nosso dia a dia, onde estão nossas dificuldades. E o Salmos 42 é um salmo que há um tempo já, né? Ele tocou muito em mim e eu amo muito esse salmo. 42 e o 43, que é uma continuação. E vou ler um versículo que muito me tocou
e depois eu leio o salmo todo. É o 42, 5. Por que estás abatido, a minha alma? E por que te perturbas em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Me tocou muito porque em muitos momentos de aflição, de angústia, eu me sinto culpada. Porque se eu sou uma pessoa, eu creio num Deus Todo-Poderoso que controla a minha vida, que está cuidando de mim, como que eu vou estar aflita? Como que eu vou estar com a minha alma perturbada? E aquilo me fazia me sentir culpada comigo mesmo. Deus me perdoa, não era para eu estar assim, eu sei que o Senhor está aí cuidando de mim, mas tá difícil lidar com essa situação. E às vezes coisas simples do dia a dia, às vezes em casa, no trabalho, com os filhos, com pessoas próximas de nós, que nos fazem ficar com a nossa alma abatida. E quando eu li esse texto, já tinha lido antes, mas não tinha me tocado da maneira que me tocou um tempo atrás. Eu fiquei, essa não é algo só comigo, está na palavra. E aquilo me deu um conforto. Nesse momento que eu li com essa visão, focando nesse 42:5, eu vi que não sou só eu. E eu creio que muitos irmãos aqui passam por essas situações de aflição, da alma batida, e você não saber nem porquê. E você olhar, meu Deus, que agora me perdoa, Deus, por eu estar assim com esse sentimento. Mas a oração faz parte, é normal, porque Jesus orou. Jesus pediu para ajuda. Jesus vigiou. E se aconteceu com Jesus, imagina conosco. Mas Jesus nos deixa que orientação, que é para você orar mesmo e vigiar mesmo. E está tudo certo. Só não podemos nos deixar cair. Porque se a gente deixar cair, aí o problema fica mais grave, fica mais sério. Por isso temos que cuidar da nossa alma. Vigiar e orar, buscar ajuda, buscar oração. E vou ler o texto, Salmos 42. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porque quanto me dizem constantemente, onde está o teu Deus? E às vezes não precisa ninguém nem falar para a gente onde está o teu Deus, a gente mesmo pergunta. A gente está ali chorando, nossa alma está, nossa lágrima nos alimenta, como está aqui no texto, e a gente pergunta, onde está o meu Deus? Aqui ele cita que me dizem constantemente, é como se uma outra pessoa estivesse dizendo para ele, você está assim? Onde está o teu Deus que está te deixando ficar assim? E às vezes a gente tem esse questionamento de uma segunda pessoa, e às vezes a gente mesmo fala, mas onde está o meu Deus? Aí a gente coloca Deus em questionamento, ou seja, a nossa alma não está quebrantada para Deus. A gente não tem aquele clamor, a gente não está com aquele clamor, com aquilo que a gente gostaria de estar, com aquele sentimento de que Deus, eis-me aqui. E continuando, 42:4. Quando me lembro disto, dentro de mim derrama minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Aqui ele estava, o salmista aqui, veio para a igreja, cantou, louvor, e ficou em adoração, e aquela felicidade, estou aqui. Aí chega lá no quarto dele, no cantinho dele, onde está só ele e Deus, ele está sofrendo, a alma está batida. Aí ele fala, por que estás abatido a minha alma? Se eu fui lá na igreja, cantei, louvei, compartilhei com os irmãos, orei, e agora
parece que não adiantou nada. Continuo abatido, continuo mal. Por que estás abatido, a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Amém. Então, nesse momento que você se sentir um pouco entristecido, culpado, fui na igreja, orei, mas voltei, tô com algo triste dentro de mim, ora, vigia, espere em Deus a minha alma, fala com a tua alma, deixa o Espírito Santo agir sobre a tua alma, sobre a tua vida. Deus, eis-me aqui, Espírito Santo, cuida de mim, eu não posso sozinha, eu não tenho como, tá difícil, minha alma está sedenta por ti, mas faça isso de peito aberto, de coração aberto. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida, portanto lembro-me de ti desde a terra do Jordão, e desde o Hermão, e desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo, a oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, a minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que ando angustiado por causa da opressão do inimigo? Como, com ferida mortal em meus ossos, me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem, onde está o teu Deus? Aí ele repete no 42:11, por que estás abatido a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Então, o salmista ali relata o sentimento que eu entendo aqui, nesse momento, é o sentimento que às vezes eu passo e que eu creio que os irmãos passam. Você vem para a igreja, louva, canta e chega em casa, a alma está angustiada, tem algo que não está bom, porque vai ter dia que não vai ser assim, mas vai ter os dias de aflições, como Jesus deixou lá no Novo Testamento. Eu iniciei no Novo Testamento justamente para mostrar as falas de Jesus, já nos alertando que isso aqui não foi só aqui no Antigo Testamento, essa angústia de alma, onde se tinha menos entendimento, talvez, né? Após Jesus deixa claro que está na palavra que nós vamos ter nossos momentos de aflição, que não precisamos nos sentir culpados, mas precisamos o quê? Perseverar. Precisamos perseverar, precisamos lutar, se quebrantar diante de Deus, de corpo, alma e espírito. E no 43, é uma continuação. Faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a gente ímpia. Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois tu és o Deus fortaleza, da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Por que visto de luto por causa da opressão do inimigo? Envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, do Deus que é a minha grande alegria, e com harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu. Por que estás abatido a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e Deus meu. Amém. Então eu quis sentir no meu coração de compartilhar com os irmãos que quando você estiver se sentindo entristecido, abalado, com sua alma abatida, espere em Deus, confie em Deus, clame a Deus, se quebrante para Deus, que Ele pode te dar o conforto que você está precisando. Eu já relatei aqui que quando eu perdi o meu pai, eu fiquei muito tempo remoendo, sofrendo muito, com a minha alma muito abatida, e passei por um período bem difícil no meu íntimo, na minha alma. As pessoas me viam, achavam que estava tudo normal,
mas eu estava com a minha alma abatida, com a minha alma entristecida, sem saber como modificar essa situação. E eu fiz uma oração, tive uma orientação que Deus poderia preencher aquele vazio, mas que eu deveria orar para que aquele vazio fosse preenchido. E eu comecei a orar assim, a orar para Deus preencher aquele vazio que estava em mim, porque eu queria ficar bem. Eu não queria estar com a minha alma abatida. E Deus me honrou, Deus preencheu aquele vazio, porque a gente aprende na palavra que nós devemos clamar a Deus e mostrar para Ele aonde está a nossa luta. Por que eu estou angustiada? Por que minha alma está abatida? Jesus pergunta para o cego: o que tu queres que eu faça? Parece tão óbvio, né? Cego, quero ver, Jesus. Mas Jesus quer que a gente se derrame para Ele, que a gente compartilhe com Ele o que de ruim que está com a gente. E toda vez que você compartilha, por exemplo, eu vou conversar com a pastora. Se eu chegar assim: pastora, eu estou com a minha alma abatida, estou triste, pode orar por mim? Ela vai orar. Mas se eu chegar assim: pastora, eu estou com um problema assim, minha filha, meu marido, e isso, aquilo, outro, ela vai ter mais ênfase, ela vai ter mais temor, aquela oração, ela vai ter palavras para compartilhar comigo, para poder me ajudar a aliviar. E com Deus não é diferente. Ele quer que a gente fale, até porque quando a gente está meio chateado, que a gente extravasa, que a gente fala, não dá um alívio maior? Agora, se você está chateado, engole aquilo fica mal. Agora, no momento que você fala: isso mesmo, isso, aquilo outro. Claro que sempre com prudência. Mas no momento que você fala, você sente um alívio. Então, Deus quer que a gente compartilhe com Ele as nossas aflições. Ele é nosso amigo, assim como a Vitória e o Ministério de Louvor cantou aqui. Foi lindo. Sobre Jesus ser o nosso amigo. Então, ele quer ver o que a gente está sentindo. Ele quer que nós compartilhamos com Ele a nossa luta, a nossa dor, para que para a gente sirva de refrigério, porque a gente desabafou. A gente desabafou com Jesus, que é o nosso melhor amigo. É o que não entende, que está sempre lá a qualquer hora. Talvez, se você precisar de conversar comigo, eu vou falar: olha, só posso tal hora, tal dia. Só posso assim, mas Jesus não. A hora que você quiser, Jesus está lá. Aleluia. Oh, glória. Jesus está lá, gente. E Ele cuida. Pode ser de madrugada, pode ser qualquer hora. E aonde você estiver, qualquer situação que você esteja, Jesus vai estar lá para te ouvir, para cuidar de você, para te dar um refrigério. Refrigério que está aqui, olha. Está aqui: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Esse refrigério Deus quer dar para a gente. Deus quer que deixemos as nossas aflições, as nossas dificuldades, as nossas lutas lá nos pés da cruz. Ele já morreu. Ele já pagou por tudo, por tudo. Então nós temos que lutar, que clamar. A única coisa que Ele quer da gente é que oremos, é que estejamos em comunhão com Ele, que obedecemos a palavra, porque obedecer a palavra é o mínimo que podemos fazer, sermos prudentes e orarmos dia após dia
Deus, eu estou aqui, eu pequei ontem, eu fiz isso ontem, mas hoje eu quero um novo, me renova. Eu quero ser uma pessoa melhor hoje do que eu fui ontem. E fazer isso de corpo e alma, clamando a Deus. E Ele irá te ouvir. Ele é teu amigo, lembre-se sempre disso. Ele é teu amigo de qualquer hora, de qualquer lugar. Do jeito que Ele é meu, Ele é seu também. E eu tomo posse dessa palavra. Jesus é nosso melhor amigo. Jesus é o nosso Deus Todo-Poderoso que está ali para nos proteger e nos tirar de toda aflição, de toda angústia. E essa era a mensagem que eu gostaria de compartilhar. E eu estou muito feliz por estar dividindo com os irmãos esse momento. E agradeço a minha oportunidade. Amém, amém, irmãos? Literalmente, é isso que acontece às vezes. A gente, às vezes está passando por algum momento difícil, alguma luta, alguma guerra, porque crente sem guerra não é crente. Não é crente. Crente que vem para a igreja para ter vitória e só vitória, está errado. A Bíblia diz que no mundo tereis o quê? Aflições. Mas nas aflições era para ter o quê? Bom ânimo. Por que bom ânimo? Porque ele diz assim, eu, filho de Deus, passei pelo que passei. Você não pode passar por isso aí? Ele vê as nossas lutas, nossas aflições, como se fosse isso aí. Por isso que ele diz ali, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci. Ele está trazendo para ele, dizendo assim, eu venci, agora analisa o que eu venci, em relação ao que você está passando. E aí, o que o salmista está dizendo aí? O salmista está dizendo que ele estava passando uma luta muito grande com os seus inimigos. Agora, não era uma luta de guerra, era uma luta de afronta. Quando Davi tinha sido expulso da sua própria casa pelo seu próprio filho. Davi estava passando um momento muito difícil na família dele. O filho tinha expulsado ele de casa, tinha abusado das 12 mulheres dele na praça pública, na frente de toda a comunidade. O irmão tinha matado o outro, um outro irmão tinha abusado sexualmente da outra irmã, tudo dentro da mesma casa, da casa da... Agora imagina o Davi, o rei de Israel, uma família totalmente destruída. Imagina a vergonha desse rei. O jornal da cidade anunciando, o filho de Davi estuprou a própria irmã. Passa-se 2 anos, quando essa desgraça está sendo esquecida, esse que estuprou é assassinado pelo outro irmão. Aí os jornais, 2 anos depois, filho de Davi, Absalão, mata Amon, porque estuprou a irmã. Quando a poeira estava abaixando, as coisas estavam começando a ficar, Absalão começa na síndrome de Marade, se levanta contra o próprio pai e começa a roubar o reinado de Davi covardemente. Ficava nas portas do palácio, na entrada do palácio, seduzindo o coração dos simples, levando o súdito de Davi a cometer ingratidão contra Davi. E começa aos poucos roubando o coração dos simples, montando uma rebelião que tornou-se rebelião. Ele foi apoiado por essa maioria e expulsou Davi da cidade. E se Davi não foge de madrugada e vai para Barzilai, Barzilai foi o mendigo que cuidou dele, Lodebar. Ele vai para Lodebar e vai para a casa de Barzilai. Era um mendigo da cidade que tinha cuidado do filho de Saul, o Jonatas, que tinha quebrado as pernas numa fuga. A empregada, carregando ele, deixou de cair, ele quebrou as pernas, recém-nascido. E foi-se por esse lugar de Lodebar, um lugar de miséria, pobreza, sabe? E lá tinha esse rapaz chamado Barzilai, muito pobre, mas, porém, humilde, mas nobre. Divide um pouquinho da sua pobreza, divide um pouquinho do que ele tinha
para sustentar não só o filho de Saul, como agora está sustentando o rei de Israel, Davi. Claro que depois disso, Davi fez dele um homem muito rico. Davi tinha um coração muito grato. E aí o reinado está lá, o reinado passando por essa vergonha. O filho abusou das mulheres do pai logo em seguida, na frente de todo mundo, as 12 mulheres de Davi. Mais um escândalo sexual na família do grande rei Davi. É só olhar o contexto da história de Davi, a gente só fala as coisas boas que aconteceu com Davi, né? Mas olha a família de Davi como era. E Davi, nesse momento, estava dentro de um contexto muito triste, dizendo, ô minha alma. Porque a alma começa a bater, peraí, se Deus existe, se Deus é meu Deus, por que essas coisas estão acontecendo? Por que eu virei motivo de chacota na boca dos inimigos? Por que eu estou passando por isso agora e os inimigos dizendo, cadê seu Deus? Você não é o homem segundo o coração de Deus? Por que ele não protegeu tua casa? Por que ele não protegeu tua família? Aí chega uma hora que esses questionamentos não só vêm de fora, começa a sair de dentro para fora. Nós mesmos começamos a questionar essas coisas. Tamanha aflição, tamanha tristeza. E aí eu peguei o gancho da palavra dela aqui, ó. Eu coloquei aqui enquanto ela estava ali falando, eu coloquei aqui uma frase. Nessa palavra que ela colocou aqui, ó. Lá em cima, né, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci. Eu falei, até Jesus passou pelas aflições, mas ele venceu porque ele perseverou. E no versículo, aí Mateus 5, ele fala, bem-aventurado aqueles que choram porque serão consolados. Ele está dizendo que todo aquele que é consolado é porque chorou um dia. Não tem como, né? E ele diz assim, Mateus 26, de 36 a 41, orar nos momentos difíceis. Os momentos mais difíceis da vida de Jesus, o que ele fazia? Ia orar. Aí nos momentos mais difíceis da nossa vida, o que a gente faz? Internet. Ou começa a questionar, começa a procurar defeito, começa a procurar... não foi fulano, foi ciclano, será que é por causa disso, será por causa daquilo? E o texto fácil, vai orar. E Jesus chama os discípulos, fala, vão orar comigo. E a Bíblia diz que eles vão dormir, irmãos. Não é igual a gente, não. A gente não vai dormir na oração, a gente não dorme orando, a gente ora, né? Ninguém aqui, né, quando dobra o joelho para orar, dorme, eu tenho certeza. Só os discípulos de Jesus que era assim. A gente permanece acordado, a gente fica, né, com a disposição, quanto mais ora, mais acordado a gente fica, não é assim? Não é só os discípulos não, né? É só eles, quer dizer. Eles eram ruins demais no negócio de oração. A gente não é firme, a gente dobra o joelho e ora. Se deixar, ora a noite toda. Não é assim? Porque a nossa carne é forte, né? O nosso espírito, quer dizer, o nosso espírito é forte, né? Olha Deus desmentindo, viu? O nosso espírito é forte, né? Aí Deus falou, não é a carne. E aí o último aqui que eu falei da frase é os Salmos 42 e 43, o resumo do Salmo é o seguinte, nas lutas, não permita que a sua alma te angustie, é só esperar confiando em Deus. Nas lutas, não permita que a sua alma angustie você. É só esperar em Deus, confiar esperando, só confie e espera, ou espere e confie. Porque ele fala assim, porque eu sei que o Senhor me exaltará. É questão de momento, irmãos. Questão de momento. Acho que é 1 Coríntios capítulo 14. 1 Coríntios capítulo 14. Olha para você ver uma coisa aí. Olha que é forte isso aqui, ó. Já estou acabando aqui, olha. 1 Coríntios, ele diz aqui o seguinte, olha só como é forte isso aqui, ó. Deixa eu ver aqui se é isso mesmo. Verso 17. Não, não é não. Não é 1 Coríntios, deve ser 2 Coríntios. Oi? Leve momentânea tribulação. É 15, será que é 15, 17? Acho que é 15, 17, deixa eu ver aqui. Não, não é não. Leve momentânea tribulação. Tá onde, meu Deus? Me lembra. Veio na mente, não é à toa. Que ele fala ali, se o Darilei tivesse que ele achava na hora, rapidinho. Ele é fera.
É em Coríntios. Coríntios 4:17. Ah, 4:17. Tá vendo a Darileia? Não. A Darileia. 1 4:17. É isso mesmo? 4:17 não é não. Não é não. Então é segunda. Porque a nossa leve e momentânea tribulação 1 Coríntios 4:17. Ah, tá. Não. glória muito excelente. Não é isso não. É segunda, perdão. Ah, então, isso que eu estou falando. Coríntios. Deve ser segunda. Ei, tá vendo? Aí, ó, acertou. Olha o que diz aí, irmão, presta atenção, olha só. Porque a nossa leve e momentânea o quê? O que ele está dizendo que ela é? Leve e momentânea. O que ele está falando? Que isso que você está achando que é pesado é leve. Que você está achando que vai demorando muito, ele está falando que é momentânea. Não, pastor, não, tá muito pesado e não tá momentâneo, não, está demorando muito. A nossa alma faz o que com a gente? Angustia a gente. Está aí o texto, você está lendo com os seus olhos o texto sagrado, é verdadeiro, ele não mente. A Bíblia diz que todo homem seja mentiroso e Deus verdadeiro, mas a sua alma está te angustiando, falando, não tem nada demorado. Não tem nada de lento aí, está bem demorado. E não tem nada de leve, está bem pesado o negócio, pastor. Olha a alma te angustiando. E aí o que ele diz aqui? Olha só o que ele fala. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produzirá para nós, um peso eterno da glória muito excelente. Sabe o que Deus está dizendo? Isso aí é o sinal de que as coisas vão virar amanhã. Amém. E você vai falar, valeu a pena. Você vai ficar pedindo a Deus, Deus, manda outra. Hã? Manda-te enchente. Receba. Toma. Isso é que eu chamo de um povo de fé. Sabe por que as lutas elas surgem na vida? Está aí. É Deus falando, cara, isso aí é uma lei, isso aí é só um sinal de que o peso da glória muito excelente está chegando sobre você. Aí o inimigo fica furioso. E aí ele sabe que a murmuração atrás, em um ano, ele lança o pezinho dele, o rabinho dele no meio do caminho. Aparece o rabo do inimigo, você fala, nossa, que peso, que rabo grande, está demorando a passar. E Deus fala, não murmure, fecha a boca. É o que Davi falando, cala a boca, minha alma. Cala a boca, espera em Deus. Porque ontem ainda eu fui na igreja, nós cantamos alegre e feliz. Por que você está chorando hoje? Vai na igreja, você canta, bate palma e aqui você está chorando. Cala a boca, não aceito. É Davi lutando com a sua alma. É Davi o tempo todo falando consigo mesmo, não aceita essa angústia, porque eu sei que o meu Senhor vive e Ele vai me exaltar. Esse peso momentâneo, isso vai passar em nome de Jesus e o peso da glória vai vir. O inimigo está dizendo para você, não, está pesado, Deus está falando, está leve. Está pesado, não, está leve. Está leve. Porque se eu estou no negócio aí, o jugo é o quê? Suave. E o peso? Leve. Aí o que o diabo faz? Não, está pesado. Não, está pesado não. Isso aí você acha que está pesado, mas para mim é leve. Sim ou não? Olha o último versículo 18. Não atentando nós para as coisas que se vê, mas para aquelas que não se vê. Porque as que se vê são o quê? Temporais. E as que não se vê? Deus está falando que o peso da glória você não consegue enxergar, mas ela está chegando e vai ser eterno, em nome de Jesus. Deus está falando que o que Ele faz bem feito. A recompensa virá e você falar, nossa, que benção. A recompensa de Deus dura muito mais. Qual o segredo na hora da luta? Qual o segredo na hora da tribulação? Na hora do que você acha que está pesado? Ele fala, tira o olho daí. Tira o olho. O problema é que a gente fica só olhando. Ai, que ferida. Ai, tá doendo. Ai, tá doendo. Tira o olho disso aí. Não, pastor, o problema está aqui. Não, tira o olho disso, irmão. Viu, sabe? Já viu? Eu até vi uma frase um dia desse, não sei, não está no contexto, mas dá para pegar. Ele falou assim, está estressado, vai pescar. Eu falei, se todo estressado fosse pescar, não tinha lugar na beira da praia. E não tinha peixe nesse mar mais. Sabe o que eu falo? Irmão, tá ruim o negócio, vai pescar. Aí também não vai ter lugar, né? Melhor ficar do jeito que tá mesmo. Você fica lutando com a alma. Você que a Magali falou,
Vai orar. Vai fazer aquilo que você não gosta. O que? Orar. É sério, irmãos. Eu tenho uma palavra muito antiga, eu preguei lá na 26. Tem um bom tempo que eu não trago ela aqui. Acho que eu nem trouxe. É uma resposta dizendo por que o mal nos atinge. E aí eu contextualizei ela em vários versículos, mostrando por que o mal nos atinge. Mas a primeira coisa a fazer é uma autoanálise. Mereço o que está acontecendo? Porque às vezes é resultado de decisões nossas, resultado de escolhas. Às vezes é porque não nos prevenimos. A Bíblia diz que na crise, ela existe. De 7 em 7 anos vem um momento de crise. Isso é bíblico, está na Bíblia. De 7 em 7 anos vem um momento de crise. Aí ele diz, mas não só o momento de crise, porque tudo tem um tempo e um propósito. Há tempo de sorrir e tempo de chorar. Há tempo de plantar e há tempo de quê? De arrancar o que plantou. É tempo de ganhar, mas também chega um tempo que a gente começa a perder. E aí, por que ele deixou isso bem claro, dizendo que há um tempo e há um propósito para todas as coisas? Por quê? Porque nesses altos e baixos nós vamos aprendendo, ou pelo menos precisamos aprender. Ou a dinâmica de Deus em trazer tempo bom e tempo ruim é para nos provar que a Bíblia diz lá que no tempo da prosperidade, alegre-se, mas no tempo da adversidade, considera. Porque Deus fez tanto um como o outro, para mostrar para o homem que nada é eterno. Então, por que às vezes as coisas acontecem? Primeiro, será que eu mereço isso que aconteceu? Porque quem sabe a culpa foi minha. Ou não só minha, porque às vezes eu confiei em alguém e passei por isso. E aí o que ele está dizendo? Mas isso vai ser bom, por quê? Porque a partir de hoje você vai saber como administrar melhor. Você não vai sair por aí confiando em todo mundo. Ou então, pelo menos, você vai confiar 50%, vai deixar uma reservazinha, porque se ele falhar, você tem. E é isso que a Bíblia ensina. No tempo da prosperidade, ele fala, considera, aí guarda a quinta parte, nem que seja 20%, bota lá, abre uma continha, esconde lá esse dinheiro. Que a quinta parte é 20%. Guarda lá. Por quê? Porque o tempo da crise vai chegar, mas aí o prudente sempre tem azeite na lamparina, nunca é pego de surpresa. Você pode não ter muito, mas 20% guardado todo mês, chega um certo dia que na hora da crise faz falta, sim ou não? Na hora que a gente está lá catando moedinha para comprar o pão, falou, glória. Aí você acha aquele dinheirinho guardado no bolso do paletó, fala, nossa, R$100, rapaz, foi Deus que pôs isso aqui. Não foi você que esqueceu. Já aconteceu isso muitas vezes comigo. E a lavadeira nem acha, irmão, acha lavadinho no bolso, a lavadeira nem acha. Lavadeira boa essa, obrigado, continua assim. Só que às vezes eu esqueço nota de documento também, eu não acho. Aí só acho o bagaço. Aí eu fico bravo com a lavadeira, por que você não olhou o bolso? Ela, se eu passar a olhar, tu não vai gostar. Eu falo, não, melhor não olhar não, que eu esqueço mais dinheiro do que a nota. Melhor ficar assim mesmo. Por que o mal nos atinge? Primeira coisa, autoanálise. Segundo, o que eu posso aprender com isso? O que eu posso aprender com isso aqui, com essa situação que eu estou vivendo hoje? Quais são o que eu posso tirar daqui para quando isso vier de novo acontecer, se acontecer de novo, que eu acho que não vai acontecer, porque isso aqui foi uma falha minha, não vou fazer isso mais, então isso aqui está fora. O que eu tenho que fazer? Então, nem tudo é ruim. Deus ele tem o melhor para cada um de nós. Ele disse que o diabo é que veio matar, roubar e destruir. Ele veio para dar vida e vida em abundância. Nós vivemos o resultado daquilo que escolhemos. A Bíblia diz que Deus ele dá a cada um segundo o que cada um quer. E às vezes alguma coisa sai fora do caminho para nos ensinar, para nos provar, para nos preparar para algo maior, para mostrar para a gente que a gente não está seguro, para mostrar para a gente que se Deus não tiver no controle, irmão, já era, mas se Ele tiver, ainda que esteja ruim, Ele faz ficar bom, porque Ele é bom, Ele é maravilhoso. E eu creio que em nome de Jesus, assim como Davi declarou aqui, que espere em Deus, e Ele vai exaltar, espere em Deus que Ele vai exaltar, e não vai demorar, não, em nome de Jesus.